Salva nesta noite, Pai. Visita os nossos corações, Pai. Nos transformando, Pai. Ministrando a Tua palavra como espada de dois. Como, Pai, no nosso coração nesta noite. Usa o pastor Ivaldo, Pai. Usa o Teu servo, Pai. Que tudo isso venha ser para honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Agora sim, não. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Livro de Efésios, capítulo 2. Logo após a leitura, eu quero cantar um hino também com a igreja, viu? Hino da harpa cristã. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Deus abençoe a vida do apóstolo Paulo, teve confiado essa noite o púlpito para a gente ministrar a palavra. Ontem o evangelismo foi uma bênção, pena que ninguém se converteu, mas a palavra foi tremenda. O irmão Grivaldo saiu ali cheio e foi muito bom, né? Glória a Deus. As irmãs também foram, né? E a semente foi plantada. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, amém? Amém. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Quem diz amém? Amém. Senta, crente. Solta aí. 299 da harpa cristã. Tá com o meu homem sim, você não faz ideia, viu? Porque ele estava na minha mente. Se eu botar na minha boca e falar sozinho aqui, aleluia. 299 da harpa cristã. Isso. Volta. Há um canto novo. Isso aí. Glória a Deus. 299, crente. Há um canto novo. Eita, glória a Deus. Há um canto novo no meu ser. É a voz de meu Jesus, que me chama, vem em mim, ó Deus. A paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual. Enches o conflito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual. Enches o conflito de prazer celestial. Tenho sua graça, tenho sua graça divina. Sou das asas de amor,
e riquezas te fui encaudar lá do trono do Senhor. Canta, igreja. Cristo, 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 nome sem igual, enches o conflito de prazer celestial. Pelas águas fundas, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou. O seu sangue vencerei. Cristo, Cristo, canto. Cristo, 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 aleluia. Canta o nome, Senhor. Enches o conflito de prazer celestial. Cristo numa nuvem, Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará a seu lado com Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o conflito de prazer celestial. Quem pode exaltar o nome do Cordeiro de Deus? Aleluia! Louvado seja o seu nome, Senhor, para toda a eternidade e pela sua igreja. Quem pode dar glória para Jesus? Louvor de Paulo Leiva Macalão, pastor da igreja Assembleia de Deus Madureira. Aleluia! Meu menino Miguel, quando ele tinha 2 anos, ele cantava assim: Quito, Quito, Quito. Oh, meu Deus, era muito lindo. Eu amo esse hino da harpa cristã. Ele é lindo demais, mexe muito comigo. E desde cedo ele estava na minha mente, desde cedo na minha mente. E eu quis cantar aqui com a igreja. Amém, crente? Porque o culto é para o Senhor, a celebração é para o Senhor, o homenageado da igreja é o Senhor e a gente canta para o Senhor. Quem pode dar glória a Deus? Eu perguntei ao pastor se podia bater palma, né? Porque eu nunca vi bater palma, o pastor disse que pode. Glória a Deus. Porque a menina ali do Diácono Adriano cantou e não bem animado. E a igreja, irmão, se não tiver assim, você sabia que a igreja com jovem é um milagre? Você sabia disso? Igreja com jovem é um milagre? É, irmão. E a igreja que ela não bate palma, não louva o Senhor com palmas, como o salmista no Salmo 47 ele fala, né? É uma característica de igreja velha, não é? Cansada. Os seres humanos aguados, seco, aquelas caras de carranca, não é? Quem sabe o que é carranca? Aquelas caras de carranca. Você sabe o que é carranca, né? Ô pastor, como é? Eu gosto muito bem animado. Você me vê aqui, ó, dá glória, gente, alegra. Porque a gente está vivo. Quem morreu sem Jesus foi triste. Quem morreu com Cristo está no céu. A gente está vivo, então tem que estar alegre, não é? Aleluia. E eu gosto muito. Eu gravei meu CD, quando eu gravei, pastor. Aí o irmão da Assembleia de Deus, ele disse assim: essa música não toca aqui não. Essa música tem que tocar na Igreja Batista. É muito animado. Olha que terra seca. Olha para aí, irmão. Olha o que eu ouvi. Pode tirar, mano. Tira o fundo. Olha o que eu ouvi, irmão. Que era muito animado. Tem que cantar na Igreja Batista, porque na Assembleia de Deus não canta. Que é muito animado. Que monte de terra seca. Então a igreja vai ficar com a característica de velha, não é? A irmã Zé ali cantou bem timidezinha, mas te alegra, gente. Abra um pouquinho também canta. A igreja fica bem animada. Aleluia. E você se senta para de Deus e canta bem alegre. Dá glória para Jesus na terra. Aleluia. Eu posso estar com 90 anos. Eu estou bem ritmo aqui, ó, pulando. Ó. Eita. Tomara que eu não chegue. Jesus volte logo, né? Não venha chegar a 90 não. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero falar uma palavra do Senhor que muitos crentes não gostam de ouvir. Eu já falei uma vez aqui e vou repetir. Eu vou falar sobre a morte. E muitos crentes, oh meu Deus, tem medo de ouvir sobre a morte. E eu marquei 3 temas: é amor, santidade e morte. Eu já experimentei na prática pregar sobre esses 3 assuntos. E já vi crente morrendo de medo de ouvir essas palavras. Nunca vi crente com medo de falar de santidade, porque ele quer ser santo, né? De amor,
amor, porque ele praticou o amor do Senhor, e morte. Uma vez, um presbítero está dizendo assim: oxe, Jesus voltar, que me leve, estou aqui pronto para morrer. Aí uma irmã no meio da igreja disse assim: não, volte não, Senhor, eu quero morrer agora não. No meio do culto, do seu grego. Ela deu um berro tão alto que ele pensou que ela estava passando mal. Mas ela disse que não queria morrer. Eu fui pregar no ponto de pregação da Nova de Paz. E aí o Senhor me levou ali em Vila Rica, ali em Jabotão. E o Espírito Santo disse: fale sobre a morte. Eu amei essa palavra na minha mente: morte. E eu não sabia que o marido da dirigente, que era dirigente do ciclo de oração, e a irmã do culto, do ponto de pregação, era um diácono da igreja Nova de Paz. Ele tinha pavor de morrer, pavor da morte. Aí Deus me levou para falar de quê? Da morte. Justamente da morte. Era um negão mais preto do que eu. Quando eu falei assim: irmãos, vou falar da morte, ele arregalou ele assim e pintou para o meu lado. E Deus selou a palavra, viu? Quem morreu foi a mãe da irmã, da dirigente. Ela estava desviada, e Deus ali, depois da pregação, passou um tempinho, e ela assim faleceu. Eu entendi ali que Deus mandou pregar para se aprumar, voltar para Jesus, porque Deus ia recolher ela. E morreu, viu? Recolheu, estava fumando, abandonou a igreja, foi triste. Mas Deus me levou e selou e confirmou a palavra, crente. Outra vez eu trouxe uma doutrina sobre a morte, e foi uma terça. Veja como Deus fala, viu? Terça-feira. E eu ministrei, pastor, o estudo ali sobre a morte para a igreja. Na quinta-feira, Deus guardou o marido de uma irmã que estava no culto, que ela estava separada. Quinta-feira, ele foi na casa dela, que ela deixava ele entrar. Final de semana era a formatura da menina dele, de 8 anos. E ele foi lá para conversar com a mulher, para saber os preparativos, o que é que faltava. E enquanto ele estava falando com ela, com a mulher, falando ali com a filha, a roupa da menina da formatura da escola, ele teve uma dor no coração, um ataque cardíaco fulminante. E ali ele se defecou, se urinou, de tanta dor que ele teve na frente da mulher, da ex-mulher, na frente da filha, e ali ele tombou e caiu duro. Quando chegou o SAMU, já chegou lá, ele já estava em óbito, ele já estava duro, porque o ataque fulminante foi fulminante. E o Senhor já tinha dito a ela que teria um encontro com o homem, e esse encontro foi de morte, irmão. E ali ele perdeu a vida sem Cristo. Eu trouxe um estudo na terça, quinta-feira ele estava morrendo. Da outra vez, em de São Paulo, pregando. Veja, viu? Quando eu dobrei meu joelho, pastor, as irmãs, a esposa do pastor presidente, juntou a comissão e leu o Salmo 136, se não falo a memória. Que ali leu o Salmo todinho, né? Fazendo uma leitura devocional. E porque sua benignidade dura para sempre. Sua benignidade dura para sempre. Mas eu quero dizer que sua benignidade dura para sempre. A comissão era tanta mulher que eu tive que parar de orar só para poder ouvir elas terminar o salmo. Pastor, que discernimento Deus me deu. Evangelista aí, eu de joelho dobrado, esperei elas terminarem o salmo. Quando terminou, que a esposa do pastor mandou se sentar para cantar um louvor, o Espírito Santo disse a mim: era terça, não é? Vou guardar, o fruto está maduro. Diga: eita Jesus. O que é que Deus me fez ouvir quando ela estava lendo o salmo? Deus me fez ouvir o povo da igreja católica quando reza na hora do velório, né? Que reza o texto ali, faz aquela reza do texto. E eu disse: Senhor, parece a igreja católica rezando. E o Senhor disse: o fruto está maduro, vai ter velório. Quem faz parte da igreja católica vai estar no velório. E o Senhor me fazendo entender, ó, irmão, quando eu me levantei, eu guardei. Quando chegou a hora de ministrar, eu disse, no mesmo que eu estou falando aqui, ó, parece que foi ontem isso aqui. Eu disse: olha, quando a irmã Silvana, esposa do pastor Jeremias, estava aqui, ó, lendo o salmo, e vocês recitando, o Espírito Santo me fez entender que alguém vai morrer, e vai morrer sem Jesus. Porque Deus disse que faz parte da igreja católica. Se você tem gente aqui que é da igreja católica, praticante, se prepare. Porque além de você estar no velório, vai estar gente católica. Quando eu disse isso, evangelista, a dirigente de oração, a irmã Zezita, branca, parecia um tomate maduro, começou a chorar. E eu falo, chega o meu susto. Não sabia eu. A mãe dela, católica toda, estava doente. E lá no interior,
ela recebeu aquela mensagem na terça-feira e ela desespera do carro, Manzezita. Se é a sua mãe, descansa o coração, o fruto está maduro e Deus vai levar. Só que Deus mostrou que é católico e não vai para o céu não, por causa dos santos que não quer saber de Jesus não. Sexta-feira a mulher morreu, final de semana estava enterrando. Na outra terça, quando eu estava lá na igreja, ela estava agradecendo que Deus selou e guardou, crente. Então o Senhor é Deus que fala de vida e fala de morte. Aleluia. Está preparado para ouvir a palavra? Está preparado para ouvir? Aleluia. É evangelista. Por isso que você lê, creia. E Deus dá essas experiências para você entender. Já vi pastores pregando sobre a morte e morrer fulminado no altar. Caiu. E pregando de morte. Meu Deus, Jesus. Senhor, dá graça que eu vou falar de morte, eu morri no altar. Amém, né? Que eu esteja salvo, amém. Dá um medo, viu? Dá um medo de falar, porque eu já vi Deus matar no altar, pregando sobre morte. Caiu. Esse irmão vai ali, socorre, ó. O irmão, Deus levou. Espero que ele levar para o céu, né? Porque Deus matar no altar, não é brincadeira não, viu? E alguém diz que Deus não faz isso. Não faz? Não faz? Paulo falando para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, outra vez o pastor falou aqui da deusa Diana, que era a deusa idolatrada em Éfeso. A palavra Éfeso quer dizer desejável. Desejável. Então Éfeso era um lugar portuário onde várias pessoas ali iam comercializar na grande cidade de Éfeso. Hoje só restam as ruínas e os pilares romanos, né, em Éfeso. E hoje é um lugar turístico, onde vê alguns templos. O templo da deusa Diana não existe mais, porque houve um grande terremoto em Éfeso, eu não recordo agora a data, e o templo foi destruído, porque era um grande templo, né? É uma das construções da antiguidade deslumbrantes, e um terremoto derrubou aquele templo. Eu creio que foi a mão de Deus que fez ali o terremoto para derrubar o templo do capeta, né? Mas depois o povo reconstruiu o templo. E quando reconstruiu, aí sim, depois o templo foi destruído novamente e queimado a fogo. E hoje só resta um pilar, pastor, porque a arqueologia achou, né? Cavando para trazer os estudos ali, né, da antiguidade, aí achou um pilar do templo de Diana. Olha para aí, dá glória para Jesus, crente. Dá uma glória bem gostoso, porque Deus derrubou. Eu ainda fico assim, meu Deus, lá em casa amarela, você quando Deus não manda um raio e derruba aquela imagem de Cecinha, né? E não caiu, mas o povo gastou 50 milhões para levantar, vai para lá de novo, e voltar para lá de novo. Gente, eu sou lendo de Diana, você pegou um momento com raio, aquela verdade. É muita misericórdia, porque tem muita igreja ali que ora, né? Eu entendo que o Senhor está segurando, porque Deus odeia idolatria. A deusa Diana era a imagem de uma mulher com vários seios. E assim tinha muitas mulheres que se prostituíam no templo dela. Eram prostitutas cultuais. Pois por ser um lugar portuário, era muito comércio. Então tinha muita gente que ia adorar Diana e se prostituir com as suas ninfas, né? Com as suas prostitutas cultuais. Então nesse sentido aqui, Deus manda Paulo para lá. Jesus manda Paulo pregar lá. Lembra da carta no capítulo 2 de Apocalipse? A carta do Senhor que foi para a igreja de Éfeso. Então muitos que se converteram, está lá em Atos capítulo 19, pegavam os livros de bruxaria e queimavam, né? Renunciando Diana e aceitando a fé em Jesus como Messias, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então muitos queimavam seus livros de bruxaria, muitos abandonavam a cultura e a religião da deusa Diana e muitos se rendiam a Cristo. Paulo sofreu muito pregando lá. A Bíblia diz, Lucas diz em Atos, que Paulo sofreu uma pedrada, quase que ele morre. Será que o diabo queria expulsar? Eita, o culto de missão tem que falar melhor, né? Glória a Deus, tem que estar preparado para levar pedrada. Eita, o pastor disse que vai fazer culto de missões, viu? E às vezes o crente cristal, o crente dondoca, que não tem medo de sofrer por Jesus. Não imagina, Jesus, o que ele pode sofrer pregando o evangelho. Por isso, pastor, a gente publicando a palavra no culto de rua, você está exposto a tudo. A levar cuspe na cara, a ser ameaçado, a levar tijolada, a
a gente passar, roubar o som, dar na cara, na minha, dar na sua cara, e você vai fazer o quê? Jesus do céu, é sofrer por causa do Senhor. Glória a Deus, que aqui o diabo ainda aquele atice, mas nunca aconteceu. Comigo nunca, graças a Deus que eu nunca sofri isso, e se sofrer, tem que perdoar porque é demônio, né? Mas já vi um presbítero que ele foi evangelizar, uma mulher endemoniada já tinha preparado uma bacia de urina, ela deixou a semana todinha, porque ela odiava os crentes. E o presbítero falou na igreja que quando passaram pela comunidade, ela só esperou os irmãos. Estava presbítero com os irmãos. Quando eles passaram, moravam no primeiro andar, quando eles passaram, ela jogou na cabeça de tudinho uma bacia cheia de urina, podre, fedendo. Ai, irmã, ai, presbítero, meu cabelo na chapinha. Aí o presbítero disse: Jesus sofreu mais, vamos embora, continuar o evangelho. Dá glória para Jesus. Pergunta, irmão aí, está pronto para sofrer? Aí, pergunta. Está pronto, pastor? Está pronto, evangelista? E evangelista que sofre mais, porque ele vai pescar as almas. O pastor que fica na congregação, né? Para doutrinar as almas. Você tem que orar muito pelo evangelista e pelos evangelistas da casa do Senhor. Porque eles estão ali, né? No campo de batalha, no campo minado, sofrendo tudo, rejeição, desprezo. Aí você olha para o evangelista desse assim, aqui é um evangelista nato, né? Esse homem é um evangelista nato. Tem gente que quer ser evangelista sem Deus mandar. Aí, irmão, não abraça, não cuida, não sela, não pergunta se está bem, não procura do irmão, é a paz do Senhor. Você não sabe, irmão, o dom precioso do evangelismo, de levar as boas notícias. E a igreja, pastor Paulo, tem que abraçar os evangelistas, né? Tratar bem, selar, porque o evangelista, ele vai na infantaria, ele está no campo de frente da batalha, a retaliação toda em cima dele e deles, porque ele é o dirigente da campanha evangelizadora. É o homem que está ali pronto para levar as boas notícias, e quando vai e volta bombardeado com desprezo, com maltrato, com rejeição, aleluia, sem aceitação do evangelho. E você e eu não pode dizer assim, vai, não, tem que zelar, tem que cuidar, tem que orar muito para Deus da graça, porque o evangelista, ele é nato, esse dom é do Senhor. Quem é levantado para ser evangelista sem Deus mandar, não aguenta a retaliação. Demônio vai lhe atacar, demônio vai diretamente lhe atacar. E quando o evangelista, pelo dom e autoridade no nome de Jesus, e o dom do Espírito, ele vai para o campo de batalha, evangeliza, o demônio ataca, não derrubou, o demônio vai pessoalmente lhe atacar. Ele vai lhe visitar no seu sono, vai lhe visitar na sua casa, vai lhe perturbar, vai tentar lhe aterrorizar. É batalha, irmão. É batalha. Por isso você tem que orar muito para o evangelista. Dê glória a Deus por isso, né? Aleluia. Paulo quase que morre. E por 2 horas de Lucas, que o povo gritou, grande é a Diana dos Efésios. 2 horas berrando na rua. 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Será que a potestade que estava ali, pastor Paulo, manifestada naquela mulher, era fraca, aquela potestade? O Brasil é comandado por uma potestade. Toda potestade ela governa a nação. Aí tem os principados, tem as hostes e tem os demônios, né? Então toda potestade ela governa. Satanás ele vai delegando, e toda potestade governa nações. O Brasil é governado por uma potestade. E é revelado na Aparecida do Norte, aquela imagem preta, né? Que 3 pescadores acharam e ali construíram, fizeram uma capela, e hoje virou uma divindade, e tem uma capela enorme em São Paulo, né? Já tem vela quase desse tamanho aqui, ó. Se você nunca viu, uma vela quase do tamanho desse pedestal, acesa em prol da Aparecida. Você já foi? Na capela? Foi mesmo? E é gente adoidada, não é? Em procissão. Em procissão. Eu já fabriquei a vela de 1,5 metro. Para ela. Olha ela. Ele me deixa aqui, eu fiquei espantado quando eu vi o vídeo. Não, Jesus, quase do meu tamanho a vela. É filha para tocar, deixar um bilhete nos pés dela, deixar qualquer coisa. Eu fiz sobre comida para ela. Sai de uma cidade, de um estado, andando. É ou não é? Eu fui e voltei mamado, né? Oh, glória. Essa vela é feita aqui na areia.
Hoje você. Essa hora era feita aqui na igreja. Eu não falo que essa vela aqui na igreja, essa vela só cumprida para ela. Aqui na igreja. Obrigado, salvar pastor Paulo. Meu Deus do céu. Que a pessoa andando. Meu pai, paga um preço fechado, paga lá adorar. Mas toda nação tem uma potestade, irmão. E assim é estreito, viu? Antes de dar um resumo aqui, eu vi um vídeo de um pastor do Rio de Janeiro. Ele foi pregar, meu Deus, esqueci o país, pastor. Ele foi como missionário. E uma potestade governava lá 4 séculos já. Tinha facção criminosa, prostíbulo, um desmantelo que só o diabo gosta. Aí o pastor disse: eu vou arrancar essa potestade daqui, rapaz. Olha aí, o velhinho disse: eu vou arrancar essa potestade. E ele, com 40 dias de oração e jejum, evangelista, a entidade se manifestou para ele. O demônio disse: eu estou aqui há 4 séculos, quem é tu para me tirar? Aí o pastor disse: eu não sou nada, mas quem está em mim é maior do que tu. O meu Jesus vai te arrancar daqui, eu te mostrar que tu vai sair. Eita! Aí o demônio disse: travasse uma guerra, vamos ver quem vai sair. Se eu ver, ao pastor, oração, 40 dias, oração e jejum, jejum e oração, oração e jejum, jejum e oração. Aí quando acabou a campanha de oração, no dia do culto, a facção criminosa que governava aquele país foi para a igreja. E sabe, né, quando entrou, os irmãos ficaram tudo com medo, entrou todo mundo armado, com fuzil, com pistola, com arma. Ele olhou e se assustou, começou a pregar. Daqui a pouco vem um na frente e vem afrontar. Aí o pastor disse: tu quer Jesus como teu Salvador? Tu quer ou não quer? Se tu morrer, vai para o inferno. E aí o Espírito Santo tomou ele na autoridade, aí foi o primeiro, se quebrantou. O líder da facção foi, ele pregou, se converteu. Depois do líder, todos se renderam ao Senhor naquele culto. Dê glória para Jesus. E Deus arrancou aquela entidade que comandava através daquele grupo faccioso, criminoso, que dominava. E Deus honrou. Aí ele disse: eu era do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, irmão. Nunca tive medo, eu vou ter medo agora que eu sou crente. Eita, olha para aí. Dê glória para Jesus. Deus está procurando homens e mulheres assim, ó, corajosos, viu? Sem ser frouxo, sem ser covarde. Porque aonde Deus manda, tu e eu nem sonha. É um evangelista. O Espírito Santo quer pegar um desses e quer alguém preparadíssimo, aleluia, para ele levar e tirar das garras desses demônios e trazer para a casa do Senhor e fazer um pregador, uma pregadora e ganhar almas para Jesus. Quem crê, crente? Paulo sofreu demais junto com Barnabé. 2 horas berrando: Diana é a deusa dos Efésios, grande é a Diana. Paulo sofreu muito em Éfeso, mas também ganhou muitas almas para Jesus. Paulo foi o pastor daquela igreja. Jesus manda a carta em Apocalipse 2, como eu falei, ao anjo da igreja de Éfeso. O povo começou bem, mas depois estava se desviando. A ordem do mestre foi o quê? Voltem para o primeiro amor. Voltem de onde vocês caíram. Voltem. Aleluia. E usa João para repreender o pastor da igreja que estava desmantelado e os irmãos daquela igreja de Éfeso, crente. Por isso o pastor Paulo, o senhor é o anjo da igreja, tem que manter a igreja ali, ó, como Deus quer, que é a igreja do Senhor, e o senhor é o mordomo da igreja, tem que tratar bem da igreja, zelar pela sã doutrina, zelar pela santidade, pela obediência, crente. Glória ao nome de Jesus. E assim a igreja de Éfeso se desmantelou, mas o Senhor que fundou aquela igreja ali, aquela assembleia, aquela reunião dos salvos que abandonou Diana, estava recaindo ao pecado. E o Senhor advertiu para aqueles crentes e o pastor da igreja, começando pelo pastor, olha para aí, começando pelo anjo da igreja, a voltar ao primeiro amor. Se a liderança estava troncha, imagina o liderado, não é? Louvado seja Deus. Então Paulo, para doutrinar esses crentes, ele escreve essa carta e ele diz uma palavra extraordinária aqui: estando, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais
em Cristo Jesus. Dê glória para o Senhor. Essa ressurreição é espiritual. Você e eu estava dominado no pecado, dominado pelo diabo. 1 João 3,8, João diz: quem peca é do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, indiretamente, a gente era escravo do pecado. Ou seja, sem Cristo, o demônio nos dominava. Não que a gente era possuído por ele, mas era influenciado pelo pecado. E a gente não entendia o que era pecado. Não é assim, evangelista? Não entendia o que era ofender a Deus. Não entendia. Porque tem gente que os demônios tomam posse do corpo, aí é possessão demoníaca, mas tem gente que o demônio vai no ouvido, olha, influencia para desprezar Jesus, ser incrédulo, ser cachaceiro, ser idólatra, ser avarento, ser sensual, ser arrogante, ser soberbo, aleluia, ser desobediente, ser corrupto, ser ladrão, ser furtador, ser genocida, ser homicida, feminicida, ser parricida, aquele que mata o irmão, ser matricida, quem mata a mãe. Tudo isso é o diabo. Ser glutão, até o glutão não vai herdar o reino de Deus, né? O diabo anda a comer tanto, encher tanto bucho, que quando Jesus voltar, está tão gordo, aqui já vai dizer, está muito pesado, no céu não entra não, fica por aí. Glutão não entra no reino de Deus, mas o diabo, olha, coloca para a pessoa encher a pança de comida. Então essas práticas, elas são diabólicas, e a gente estava morto, separado do propósito original de Deus na criação de Adão e Eva. Quem está entendendo? Estávamos separados do propósito original. Então Paulo diz que como ele também foi salvo, como a salvação veio para ele pela graça, ele diz que não só para o povo de Israel, mas para todo mundo, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo ressuscitado. Paulo diz: Deus nos ressuscitou. Quando eu e você se converteu e recebeu Jesus, houve uma ressurreição diante do Senhor. Deus nos trouxe a vida, ou seja, para a presença dele novamente. Dá glória para Jesus. Nos trouxe para a presença santa do Senhor. Aleluia. Nos ressuscitou juntamente com ele. Nos fez acessar, nos assentar nos lugares celestiais. Olha o que está preparado profeticamente. A gente está sentado na cadeira, né? Mas já que recebeu Jesus, já tem lugares celestiais nos esperando. Dá glória para o Senhor. Tem lugares celestiais esperando os salvos no Senhor. Bendito crente. Paulo já diz: Deus já nos fez assentar. Já tem lugar pronto para a gente. Só estamos esperando ou o arrebatamento, ou Deus nos chamar para subir para a glória celestial. Tem lugares santos reservando. Jesus disse às igrejas de Apocalipse: aquele que vencer vai sentar no trono como eu venci, vai reger as nações com cetro de ferro e não sofrerá o dano da segunda morte. Quem vencer, eu vou fazer que chegue diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos colocarei um novo nome, como eu tenho um novo nome, o nome novo da Nova Jerusalém. Quem vencer, eu vou dar uma pedrinha branca, que é a pedra de acesso, aleluia, e um novo nome. Quem vencer vai comer do maná escondido. Quem vencer, lugares celestiais com Cristo. Ele diz: como eu venci e sentei à direita do trono do meu Pai, quem vencer vai sentar no trono também. Existem irmãos que vão ser salvos, serão salvos, mas eles não receberão galardões, porque são aqueles crentes que não têm compromisso com a obra do Senhor. Pela graça sois salvos. Paulo continua dizendo: isso é dom de Deus, não veio de vós. Crentes que não fazem nada, têm a salvação, mas não terá galardões. E dos galardões que Cristo dará é essa regência. Eu pensei, pastor, que era todo crente que ia reger as nações com Cristo. É não. São aqueles que trabalharam, os galardoados, aqueles que tiveram o corpo carbonizado por causa do Evangelho, aqueles que sofreram pelas feras, né, com dano da morte, comidos vivos.
Como em Roma, Nero crucificou tantos cristãos que colocou como tocha humana, iluminando a cidade de Roma. Aleluia. Os cristãos apóstolos que foram triturados vivos, decapitados. Muitos tiveram as pernas amarradas e puxados vivos e esfolados vivos. Como Tomé, que foi crucificado, a cruz de São Tomé, que ele foi crucificado na forma de cruz. Como os apóstolos, como Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Como Paulo, que foi decapitado pelo amor ao Evangelho. E eu pensava que era todo cristão que iria reger nações. Até o pastor da doutrina sobre esse assunto, e não é não. São todos irmãos que sofreram, criaram almas, doutrinaram, evangelista. Por isso que é bom ganhar almas, porque o Senhor não imagina o galardão que está ali esperando. Pastor Paulo, doutrinador, aquele que ensinou o evangelho, aquele que cuidou, aquele que regeu, aleluia, será galardoado, terá prêmios diante do soberano Senhor. E quem sabe, pastor, vai reger nações. Quem sabe Deus vai dar nações para guiar. Então muitos irmãos não terão esses galardões, porque são aqueles que não fazem nada, irmão. Aqueles que só quer sentar, dá glória a Deus, aleluia, está salvo, amém. Mas não terá nenhuma premiação. Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 3,15, que a nossa obra vai passar pelo fogo. Tiver feno, pá de madeira vai ser queimado, mas a obra de ouro, de prata, de bronze, pedras preciosas, essas não sofrerão danos. As pedras falam da obra. Ouro é glória de Deus, prata é redenção, bronze é humanidade. Jesus vai julgar, pastor Paulo, todo o trabalho que o Senhor fez. Olha como é sério, crente. Jesus vai julgar tudo que você canta, tudo que você prega, tudo que você faz. Aleluia, evangelismo na rua. Jesus está pesando, é tudo na balança. Se a gente está pregando para ganhar dinheiro, é para ganhar almas para Jesus, ou a gente está querendo aparecer, as obras serão provadas na balança, crente. Quem não sofrer dano, ganhará galardões, ganhará premiações diante do Senhor. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Trabalhe para o Evangelho. Glória a Deus. Trabalhe, aleluia. Não dá tempo de falar tudo, tem que dar um resumo prático cada hora. Paulo fala que Deus ressuscitou. A primeira morte é espiritual, separação de Deus. A pessoa que está viva hoje, sem Cristo, ela está morta, está separada do Senhor, debaixo do pecado. Por isso tem que se arrepender o mais rápido possível para poder receber o perdão e a salvação do Senhor, e a salvação da sua alma. Aleluia. Aqueles que morrem sem Cristo, já está morto espiritualmente, morreu e não se arrependeu. A alma e o espírito vai para o abismo. O corpo é que morre, o corpo desce para a tumba, aleluia, e o espírito desce para as profundezas, como Jesus diz a parábola do rico e Lázaro, quando o rico morreu e não ajudava o mendigo Lázaro crente, foi para o céu, no seio de Abraão, aleluia, e o rico foi para o abismo. E no abismo ele lembrou dos irmãos, lembrou de Abraão, que era um judeu desviado dos mandamentos, e ali não teve mais chance. O espírito é consciente, quebra várias doutrinas, pastor, que é contra esse estudo. Diz que morreu acaba tudo, que não tem essa. A doutrina da igreja adventista, anexa aqui, viu? Diz que morrer não tem essa, ninguém foi para o céu e ninguém foi para o inferno. Os adventistas ensinam que quando morre, ninguém sabe para onde vai. Meu Deus do céu, muita coisa, irmão, troncha. Tanto ensinamento que tem no Antigo e no Novo, aleluia. O rico tinha consciência, o espírito tinha consciência, o corpo foi para a tumba, Lázaro em espírito tinha consciência, aleluia. Isso quer dizer que quem morre tem consciência. Se foi para o céu, tem consciência de que está no céu. Se foi para o abismo, tem consciência de que está no tormento eterno. Assim, a terceira morte é a morte eterna, como Jesus ensina. E a morte eterna é depois do julgamento, meu amado. E quando ele colocar as nações, a direita e a esquerda são os bodes e a direita são as ovelhas. E quando ele colocar todos debaixo dos pés dele, vai julgar de um por um, mandará para a segunda morte todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Isso é um alerta, pastor Paulo, para todos nós. Não brinque com o Evangelho. Não brinque com as coisas do Senhor. Não trate Deus como você me trata, como você se trata. Não brinque com a palavra. Deixe quem quiser descrever, que descreia. Ontem a gente estava ali, o pastor me falando, e eu disse, Senhor, tanta gente passando para lá e para cá, talvez seja o último dia de vida. Foi? Eu até comentei.
Quem passa, Deus está usando a gente aqui para dar a última chance. E alguém está a pé, de bicicleta, de moto, de carro, está ouvindo, olha. Até a vizinhança ali está ouvindo. Ninguém se rendeu, aleluia. Isso é muito sério. Aonde a igreja chega para evangelizar, às vezes Deus está dando a última chance, porque Deus deu tanto tempo e levou a igreja ali, a igreja proclamou a salvação em Cristo, ninguém quis, quando a gente sai, é só a notícia. Foi assim com um cidadão ali em São Martins, depois que a campanha evangelizadora parou na casa de um senhor, falamos a palavra de Deus para ele. Hoje não, irmão, hoje não, só é por mim. Hoje não. Não é por mim. No outro dia ele morreu. Foi no domingo. Segunda-feira o velho estava morto. Olha, a última chance, aleluia. E eu quero terminar, pastor, dizendo que esse som ele está sendo levado ali para a rua e levado para cá, aleluia. O Espírito Santo usa o som para proclamar para quem vai passando ali, para quem está dentro das suas casas, para quem está em cada esquina, onde ouvindo esse som de porta aberta, Deus também está falando com alguém para dizer que o dia da morte vem, e se não estiver preparado, é só notícia. Se não estiver preparado, é só notícia. Por isso que as portas estão abertas. E você que está aí do outro lado ouvindo esse aparelho de som, por muitos dias Deus tem falado pela palavra nos cultos, aleluia. E talvez você que está aí ouvindo, Deus está lhe chamando, volte para Cristo, enquanto Deus ainda está dando muita oportunidade. Arrependa-se dos seus pecados e volte com muita pressa, porque o dia da morte ninguém sabe. Provérbio de Salomão, capítulo 29, versículo 1. Ao homem repreendido muitas vezes endurece a cerviz, será batido de repente, sem que ninguém o cure. Deus tem um de repente para quem é repreendido e não quer saber. Deus tem um de repente, será batido sem a pessoa imaginar que chegou o seu dia, crente. Glória ao nome de Jesus. E você que está do outro lado, ouvindo este som, arrependa-se enquanto Cristo está lhe dando chance, está lhe dando oportunidade, aleluia. Porque o dia vem e ninguém escapa, oh glória, mas antes de vir, Deus ainda pode prolongar os dias de vida. Ele pode dar tempo, Ele pode dar chance, mas tem que se arrepender, tem que voltar, tem que se converter, tem que voltar para o primeiro amor, tem que vir para Jesus de Nazaré. Quem pode dar glória a Deus? Somos salvos em Cristo. Não brinca com a tua salvação, não brinca com a palavra de Deus, não brinca, servo do Senhor, não brinca com essa palavra, aleluia. Deixe quem quiser desprezar, deixe quem quiser brincar, aleluia. Mas os salvos do Senhor não podem brincar e nem desprezar. Quem diz amém? Fica essa reflexão em nome de Jesus. Nós somos salvos pela graça, ressuscitados, há uma mansão celestial nos aguardando. A trombeta soará e só quem está inscrito no livro da vida herdará a salvação bendita. Dá glória para Jesus.